Eu descobri algo que ninguém te conta sobre a exaustão que você sente todos os dias. Você já reparou como a sua mente se comporta quando você recebe uma mensagem visualizada e não respondida? Ou quando alguém te olha de um jeito estranho no trabalho e você passa o resto da tarde tentando decifrar o que aquele silêncio significava? Nós vivemos hoje em uma bolha de sobrevivência. Parece que o mundo nos coloca à prova 100% do tempo. É uma pressão constante para performar, para entender, para ter respostas. Você acorda e já sente que está devendo algo. A gente não vive, a gente sobrevive a uma sequência de problemas que tentamos resolver desesperadamente. Mas e se eu te dissesse que a chave para sua liberdade não está em encontrar as respostas que faltam, mas em algo completamente contraintuitivo? E se a saída dessa prisão for justamente aprender a relaxar no não saber? Se você sente que a vida está pesada e que você perdeu a capacidade de apenas existir, fique comigo. Hoje eu vou te mostrar como romper essa bolha e resgatar o que sobrou de você. Se você aceita esse convite, escreva agora nos comentários: "Eu me permito ouvir". O que acontece com a gente é uma espécie de vício químico. Fomos programados para acreditar que entender é igual a segurança. Se eu entendo por que fui demitido, se eu entendo por que meu relacionamento acabou, se eu entendo por que as coisas estão difíceis, eu sinto que tenho controle. Mas a verdade dói. Esse controle é uma ilusão. O sistema em que vivemos se alimenta da nossa ansiedade. Ele quer que você tente preencher cada lacuna de silêncio com uma preocupação. Nós confundimos esforço mental com produtividade. Sabe aquela dor leve, mas persistente no fundo do peito? Aquela sensação de que algo está sempre faltando? Isso é o seu cérebro tentando fechar portas que a vida deixou abertas. Nós nos tornamos detetives de problemas inexistentes e isso drena a energia que deveríamos usar para simplesmente ser feliz. Estamos exaustos porque tentamos ser os arquitetos de um universo que é fluido por natureza. Ato 2. A transformação. A solução e a justificativa. A solução prática. O método do lago transparente. Para sair dessa bolha de sobrevivência, eu desenvolvi uma prática que chamo de o método do lago transparente. Ele não exige que você mude sua rotina, mas sim a sua postura diante do que acontece. A técnica consiste em 3 movimentos simples que você deve aplicar toda vez que sentir a urgência de resolver um sentimento ou uma dúvida. A identificação do gancho. Quando surgir um pensamento como "por que ela disse aquilo?", você para e diz mentalmente: "A mente está tentando pescar". Você identifica o impulso de querer entender como um movimento mecânico, não como uma necessidade real. O intervalo de suspensão. Em vez de procurar a resposta, você vai se dar 5 minutos de não resposta. Se a dúvida surgir, você diz: "Eu não preciso saber disso agora". Você deixa o espaço aberto. A presença sensorial. Foque em algo físico. O peso do seu corpo da cadeira, o som do vento, a temperatura da água no seu rosto. Você traz a consciência da cabeça para a pele. Imagine que você mandou um projeto e não teve retorno. O método manda você não olhar a conversa, não analisar o tom do e-mail anterior. Você apenas observa o vácuo como se fosse água parada, sem jogar a linha, sem tentar capturar o peixe da conclusão. Quanto mais você pratica o não preencher, mais você percebe que o mundo não acaba se você não tiver uma opinião ou uma explicação para tudo. Isso é o que chamo de viver em modo presença e não em modo reação. Interrupção para engajamento. Se você já sentiu que sua mente é uma vara de pesca que nunca para de tentar fisgar problemas, deixe um sim nos comentários. Mas por que parar de tentar entender realmente funciona?
Aqui entra a beleza da justificativa quântica. No nível subatômico, existe o que chamamos de efeito do observador. A física quântica nos mostra que o simples ato de observar uma partícula altera o seu comportamento. Quando você foca obsessivamente em um problema terreno, você colapsa a função de onda daquela realidade na pior probabilidade possível: a escassez e a ansiedade. Sua mente emite uma assinatura eletromagnética. Quando você está em modo sobrevivência, tentando entender e controlar tudo, sua frequência é de medo. O campo de ponto zero, aquela matriz de energia infinita que une tudo, apenas responde à sua frequência. Se você emite "preciso entender para estar seguro", o campo te devolve mais situações onde você se sentirá inseguro e confuso. Ao praticar o método do lago transparente, você para de interferir no campo. No estoicismo, chamamos isso de focar apenas no que nos cabe. Ao soltar a necessidade de entender, você limpa seu sinal. Você sai da frequência da luta e entra na frequência da disponibilidade. É nesse vazio, nesse não saber, que as soluções que você não conseguia imaginar começam a se organizar sozinhas. A liberdade não vem de saber o caminho, mas de confiar na bússola da sua própria paz. Nós percorremos um caminho longo hoje. Saímos daquela dor sufocante de quem vive apenas para pagar contas e resolver dilemas mentais e chegamos à compreensão de que você é o mestre do seu próprio silêncio. Sair da bolha não significa que os problemas do mundo vão sumir. Significa que eles não têm mais o poder de te definir. Você não é a conversa mal resolvida, você não é a incerteza do amanhã, você não é a prova que o mundo te impõe. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Quando você decide que não precisa mais entender tudo, você recupera a energia que estava sendo desperdiçada. Essa energia volta para você como criatividade, como saúde e como uma alegria silenciosa que não depende de nada externo. Você deixa de ser o pescador ansioso e passa a ser o próprio lago, profundo, calmo e inabalável. Ato 4. A desconstrução. Lidando com a resistência. O guardião da mente. O ego. Eu preciso ser honesto com você. No momento em que você decidir soltar as rédeas e parar de tentar entender tudo, algo dentro de você vai gritar. É o que eu chamo de o guardião do caos. O seu ego foi treinado para acreditar que se ele não estiver vigiando cada detalhe, a sua vida vai desmoronar. Ele vai te dizer: se você não se preocupar com isso, quem vai? Ou, isso é irresponsabilidade, você precisa de um plano. Perceba que essa voz não é você, é apenas um programa de defesa. O que eu percebi na minha jornada é que o ego prefere uma explicação terrível do que a explicação nenhuma. Ele prefere acreditar que todo mundo está contra ele do que aceitar que ele simplesmente não sabe o que o outro está pensando. O vazio é aterrorizante para quem vive de rótulos. Mas é nesse vazio que a bolha estoura. A prática do desapego mental. Quando a resistência vier, use a técnica do céu e das nuvens. As nuvens são os seus pensamentos de preciso saber, preciso controlar. O céu é a sua consciência. As nuvens podem ser escuras, podem trazer tempestades, mas elas jamais arranham o céu. Elas apenas passam. Comente aqui embaixo se você já percebeu que a sua maior luta não é contra o mundo, mas contra a sua própria mente, tentando te convencer de que você está em perigo. Ato 5. A manutenção. O hábito da liberdade. O ritual da não interferência. A liberdade não é um evento único, é um treino diário. Como manter a paz em um mundo que te testa 100% do tempo? Eu descobri que precisamos de um ritual de não interferência. Toda manhã, antes de olhar o celular, que é o portal onde o mundo te joga todas as dúvidas e cobranças,
Tire 3 minutos. Nesses 3 minutos, você vai praticar a ignorância sagrada. Diga para si mesmo: hoje eu não sou o juiz do mundo. Eu não preciso dar veredito sobre nada que aconteça. Se o trânsito parar, se um cliente reclamar, se um plano mudar, você observa. Você se torna o cientista da própria existência. Em vez de reagir com raiva, você pergunta: olha só que interessante, o que será que o campo está organizando agora que eu ainda não consigo ver? Isso muda a química do seu cérebro. Você sai do cortisol, estresse, e entra na curiosidade, dopamina. Você para de gastar energia consertando o presente e começa a ter energia para criar o seu futuro. A visão. A vida além da bolha. A realidade do fluxo quântico. O que acontece quando você finalmente se torna livre dessa necessidade de conclusão? Você entra no que os antigos chamavam de estado de graça, e a ciência moderna chama de estado de flow. Nesta nova realidade, as coisas começam a acontecer para você, e não contra você. Quando você para de forçar a porta, percebe que ela já estava encostada. As pessoas certas aparecem. As coincidências ou sincronicidades se tornam frequentes. Por quê? Porque você parou de criar ruído no campo. Você entende, finalmente, que viver não é resolver um mistério, mas sim participar de um milagre que se desenrola a cada segundo. A bolha da sobrevivência era pequena demais para a grandeza da sua alma. Agora, você não trabalha apenas para sobreviver. Você cria porque é da sua natureza. Você não ama para ser preenchido. Você ama porque transborda. A jornada termina onde a vida de verdade começa. Você não é mais aquele ser cansado que olhava mensagens antigas buscando respostas. Você é o observador consciente, o criador que se diverte com o desenrolar da trama. A estranha liberdade de não saber é, na verdade, a maior segurança que você jamais terá. Se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que deu o play. A frequência da sua consciência mudou. Como um ato final de ancoragem dessa nova realidade, eu te desafio. Escolha uma situação na sua vida hoje que está em aberto e decida deliberadamente não pensar nela por 24 horas. Deixe o campo trabalhar por você. E antes de ir, inscreva-se para não perder os próximos passos dessa nossa desconstrução. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa urgentemente de uma folga mental. Decrete o seu novo estado de ser. Escreva: eu sou o observador da minha paz. Nos vemos no fluxo. Até a próxima.